Boa noite, graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Jeremias 15:16. Fala assim, Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. No contexto dessa palavra aqui, Jeremias ele estava se sentindo muito sobrecarregado, né, com o peso do ministério dele, pela hostilidade, né, que ele estava enfrentando ali. E aí ele estava expressando a sua angústia, né, diante do Senhor e até questionando a fidelidade do Senhor, né? E aqui ele fala, né, achadas as tuas palavras, que no meu entender significa a revelação divina da palavra, né? A busca pela palavra, a gente só acha aquilo que a gente procura, né? Quem procura acha. Então, ele fala aqui, né? O que significava a palavra para ele? Achadas as tuas palavras, né? Buscar com sinceridade, buscar entender a palavra do Senhor, estudar, né? E logo as comi. Então, ele olhava a palavra como algo essencial para a vida dele, né? Ele é o alimento diário, ele precisava daquilo para sobreviver. E a comida, né? Fiquei pensando, a comida faz isso com a gente, né? A gente precisa ter o alimento diário para não morrer, para não sucumbir, né? E a comida, ela nutre, né? Ela se mistura ali. Eu fico logo pensando, né? A comida entrando, sendo digerida, se misturando ali com o sangue, com as células, o corpo absorve e se torna impossível separar, né? Comida do órgão, do sangue, ela torna parte do nosso ser. Né? Então, ela percorre todo o nosso ser, ela nos sustenta e ela nos mantém vivos. E ele fala também, tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Né? Gozo quer dizer satisfação, prazer. Né? Era isso que ele sentia. Alegria, ele se deleitava, ele tinha satisfação, contentamento. E no final ele fala, pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias era conhecido como um homem do Senhor. Ele era um profeta, né? Ele falava a palavra do Senhor. E as pessoas conheciam ele como um homem do Senhor. Então, Jeremias, ele era referência, ele falava em nome do próprio Deus. Eu coloquei uma frase aqui na minha meditação, que ele não era apenas só um cristão, mas ele era chamado de cristão. As pessoas o reconheciam. Olhavam para Jeremias, aquele era um homem do Senhor. Né? E em outra tradução, esse versículo está assim, quando tua palavra foi encontrada, eu as comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Então, assim, nesse contexto que Jeremias estava enfrentando muita dificuldade, né? E ele até, no versículo, ele questiona aqui a fidelidade do Senhor, né? Ele fala que nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou na posse de tuas ameaças. Ele fala para Deus, né? E mesmo assim, ele fala isso aqui da palavra de Deus, né? Fala que é o alimento, é o prazer, que é assim que ele quer ser reconhecido pelo nome do Senhor, né? E essa semana, sempre que eu venho aqui, o Senhor me dá uma prova, né? E eu tô há 2 semanas atrás de um estágio e não acho, gente, só não, porta fechada, não. E eu questionei a fidelidade do Senhor. Falei, poxa, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu sirvo na tua igreja, eu tenho obedecido, tenho sido fiel, eu tenho feito.
E eu vejo os ímpios aí, as portas abertas, parece que é tudo fácil para eles. E na minha oração eu falo isso com o Senhor, né? Eu sou muito sincera com o Senhor. E aí me veio essa palavra de Jeremias, né? Ainda que eu não tenha benefício nenhum em pregar a palavra de Deus, ainda assim, eu amo, eu obedeço, eu faço, eu sou fiel, eu me alegro, né? Eu amo as palavras do Senhor, eu persevero e eu vou assim até o fim. E olha que eu nem sou perseguida como Jeremias, né? A gente nem sofre perseguição por causa da palavra, né? E isso veio confrontar meu coração. Eu não sigo o Senhor porque Ele me dá alguma coisa. Eu não tenho que ser beneficiada porque eu sigo o Senhor. Né? Eu tenho que servir e amá-lo independente. Até porque o Senhor não nos deve nada. O Senhor não tem obrigação de nada com a gente, né? Então, assim, queria compartilhar essa palavra com vocês, de amor à palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor possa ser o nosso alimento diário, que ela penetre, que ela entre lá no nosso ser, né? Que ela seja nosso alimento diário, que nos traga gozo, alegria, satisfação, independente das circunstâncias, independente daquilo que a gente esteja passando. Amém? Quem puder ajoelhar. Senhor, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua casa, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais essa semana. Obrigada, Jesus, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos guardado, Senhor. Queremos aqui invocar o Teu nome esta noite, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja digerida, Senhor, seja absorvida, Pai, e que vá lá no fundo do nosso ser, Senhor, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, Jesus. Pai, coloque em nós esse desejo de Jeremias, Senhor, esse sentimento que havia no coração de Jeremias, Senhor. Queremos obedecer a Tua palavra, Senhor, independente daquilo que o Senhor possa nos dar, independente daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Senhor. Queremos nos alegrar nas perseguições, nas dificuldades, Jesus. Queremos encontrar esse coração, Senhor, que se alegra mesmo quando tudo vai mal, Senhor. Que se alegra porque Tu é o Senhor, porque Tu é o nosso Deus. O Senhor é bom, independente, Senhor, do que aconteça. O Senhor continua sendo bom. Queremos ser referência da Tua palavra, Senhor. Queremos ser conhecidos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Por pregar o Teu evangelho, Senhor. Por ser pessoas cristãos, Senhor, que vivem a Tua palavra, Senhor. Coloque em nós, Senhor, esse desejo, esse coração de obedecer, Jesus. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, traz revelação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Traz desejo de buscar a Tua palavra, Senhor, todos os dias. Todos os dias, Senhor, não é de vez em quando, Pai. Precisamos, Senhor, desse alimento diário. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Nos ajuda a buscar, Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, Senhor. Traz revelação do céu, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigada. Amém. Santo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Que flua, Pai, como um canal de luz sobre nós, Pai Santo. A Tua palavra de Yeshua, Jesus, Tu és a luz da vida. O Pai querido é o Pai das luzes. Pai, venha fluir as luzes sobre nós. Queremos compreender, queremos ser iluminados. A Tua palavra nos traz saúde e vida aos nossos ossos. A Tua palavra traz poder, Pai. Livra do mal. Abençoa-nos com a Tua mensagem essa noite, Pai. Queremos ouvir o Teu coração. Em Teu nome, Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem. E eu quero perguntar: faz tempo que você ouve sobre a volta de Jesus?
anos e anos e anos ou não? A gente ouve sobre a volta do Senhor. E, se você quiser acompanhar, 2 Pedro, capítulo 3, estavam questionando sobre isso. O verso 4 de 2 Pedro 3 diz assim, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Na linguagem de hoje. Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Alguém aqui já perdeu alguém? Eu já perdi minha mãe. Aqui, nossos pais já morreram e está tudo do mesmo jeito. Não sei nossa conversa, hein, Davi? Tá passando o ano, sai ano, e essa conversa sempre estão falando para mim que Jesus está voltando, e cadê? É tipo isso que está acontecendo aqui. Aí vai para o verso 9. Diz assim, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, ou alguma versão vai dizer, ele não quer que ninguém pereça, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Já pensou que talvez Jesus ainda não voltou por minha causa? Ele não quer que eu me perca. Aqui está falando que o que parece ser demorado é Deus em seu amor manifestando ali uma paciência, dando tempo para que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento. Tem alguém ainda que precisa ser alcançado na sua família? Na minha tem. Na minha tem. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando? Nós estamos intercedendo? Nós estamos plantando a semente ou está tudo quieto? Gente, aqui está falando, ele ainda não voltou porque ele tem paciência, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Hoje é noite de Santa Ceia, é noite da gente lembrar o que já está consumado, mas também lembrar o que está dito, profetizado, tudo o que vai acontecer. E aí, verso 10 diz, só que, porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Seu Ramon é de surpresa, não sei o dia. Não posso hoje ser uma cristã exemplar, andar em santidade, e amanhã dar minha fugidinha. Mas domingo que vem eu estou aqui, eu sou crente de novo domingo que vem. Mas segunda, a gente aqui está dizendo, ó, você precisa ser o que você é aqui hoje, ou domingo na igreja, você precisa ser na sua casa, porque vai ser como um ladrão. Já imaginou a gente ficar para trás? Já imaginou se a gente for pego de surpresa nesse dia? E a gente pensar, poxa, eu sabia que era como um ladrão esse dia. Me foi avisado, me foi falado e eu não vigiei. Eu não me arrependi do que eu tinha que me arrepender. E quantas parábolas, eu vou só citar porque nós vamos entrar numa mensagem, isso aqui é só a introdução. Quantas parábolas, igreja, que Jesus contou sobre esse dia? Vamos lá. Do trigo e do joio. Conhece? Vai chegar o dia que vai o quê? Separar. Por quê? Porque tem um que vai ser lançado. E joio e trigo interessante, né? Parece tudo igual, né?
Parece. Mas já pesquisou sobre o joio e o trigo? É o fruto. Tem um que engana. Não tem fruto, não tem aquela sementinha do trigo. Mas parece igual. E é fácil a gente parecer? Posso me vestir que nem crente, falar que nem crente. Mas Deus sabe o que se passa no secreto, no oculto. Que outra parábola Jesus contou da rede? O reino de Deus comparado a uma rede que apanha todo tipo de peixe. Mas vai chegar o dia que vai separar os peixes bons e dos ruins. Outra parábola que Jesus contou, das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Você sabe o que acontece com as 5 loucas? Abre-nos a porta, Senhora. Não, já fechou. Gente, quando a porta fecha, não dá mais tempo, não tem outra chance. Você parou para pensar que vai ser assim? Não, mas é agora, eu vou ali. Rapidinho eu compro mais azeite. Você devia estar preparado já, irmão. E eu pergunto, a gente está se preparando? A gente está ocupando esse tempo em que Jesus disse, ó, com paciência eu tô me demorando para vir, mas é porque eu tenho paciência. Nesse tempo, irmão, você está se preparando? Você está se preparando? Preparando para quê, pastor? Eu estou vivendo minha vida de casa para o trabalho, trabalho para casa. Preparando o quê? Comece a ser mais espiritual se você quer ir para as regiões celestiais, para o céu. Comece a ser mais espiritual aqui nessa terra. Fica a dica. Quem quer subir, pensa mais nas coisas do alto. Outra parábola que Jesus contou. Lembra dos lavradores maus? Depois espancam até o filho do dono, falando como que de líderes que fizeram com Jesus, né? São parábolas que Jesus contou. E das ovelhas e dos bodes? Outra parábola. Que nos fala do quê? Que vai chegar um dia que vai separar quem é, quem não é. Já pensou aqui na igreja se for das 5 loucas e 5 prudentes? Já imaginou se houvesse 50% um por uma? Que lado que você ia estar? Gente, é complicado a gente ter que pensar nessas coisas, né? Mas vamos lá agora para o texto que nós vamos pregar sobre isso. Abre em Lucas 16. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Eu separei aqui, não na tradução da linguagem de hoje, separei aqui na versão Almeida. Lucas 16, verso 19, diz assim, do 19 até o 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Eu separei na Almeida porque eu vi que a tradução da linguagem de hoje resumiu muito. Só disse que ele era muito bem vestido, e aqui nós temos um detalhe. Um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O que é se regalar? É aquela coisa assim, ó, sem ficar contando, é aquela coisa, tipo um banquete, uma festa, todo dia, e regalia, sem ver preço, sem ver quantidade, sem ver se sobra, aquela coisa, todo dia. Homem rico. 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro,
coberto de chagas, de feridas, que jazia à porta daquele. Vamos pensar nesse texto. Eu gosto de fazer a igreja pensar. Por enquanto, temos aqui quantas pessoas? 2 pessoas, 2 personagens. Um fala que é rico, nem fala o nome. Rico. E o que dá de detalhe? Fala do quê? Fala de suas vestimentas, ou seja, a aparência, e como ele... E como ele vivia o seu dia. E diz que na porta deste rico, na porta, um mendigo. Esse tem nome. Lázaro. Ficava ali, coberto de chagas de ferida, na porta desse, diz o 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. A Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-vos-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Alguém tem na versão da linguagem de hoje o 31? Pode ler bem alto? Na linguagem de hoje? Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Aí, pode ler o 31 para mim também? Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Queridos, vamos extrair daqui algumas lições e que Deus fale conosco nessa noite, amém? Parábola, então, do rico e do Lázaro. 2 pessoas, uma rica, outra pobre. Uma que vivia de maneira regalada na fartura, dando festas e banquetes. Outra, mendigando, queria até migalha na porta da casa desse rico. E se não bastasse, ainda doente, com chagas, que diz que os cães ainda vinham
lamber suas feridas. O rico parecia abençoado. Parecia, não parecia? Só eu que acho? Parecia abençoado. E o mendigo parecia o quê? Amaldiçoado, miserável. O que tem na vida desse homem aí? Passando fome, com ferida, não é curado. Será que é daí que vem a expressão? Lazarento? Não sei. Lazarento. Literalmente. Só que, gente, a morte chega para todos nós, vai chegar para todos nós. E a morte chegou para o rico e chegou para o pobre. Vai chegar a nossa hora. Nossa senha um dia vai ser chamada. A morte vai chegar para todos. A questão é, para onde vai a nossa alma? Para onde vai a nossa alma? O que a gente aprende aqui? A vida não termina aqui. Você pode repetir isso comigo? A vida não termina aqui. O corpo pode ser enterrado aqui. 7 palmos debaixo da terra, como dizem, né? Mas a alma tem um destino. E eu tenho que te dizer, te lembrar o que você sabe. Podemos ir para o céu. A expressão, né, céu, depois viver tudo, né, como o pastor Rodrigo diz, todo o propósito de Deus de reinar com Jesus. Ou podemos ir para o inferno. O inferno existe. E tem pessoas que vão para o inferno. Quem se lembra aqui da experiência que eu contei no leito de morte? As 2 palavrinhas que eu ouvi? Inferno. Inferno. Uma pessoa muito boa. Eu creio que estava tendo uma batalha pela alma da minha mãe. Essa história nos mostra que a maneira como nós vivemos aqui nesta terra tem consequências na eternidade. Concorda comigo? E também a maneira como nós tratamos as pessoas tem consequências na eternidade. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico foi para o inferno. O homem rico tinha fartura, era saciado de todos os bens, mas podemos ver que ele só pensava em si mesmo. Ele negligenciou o mendigo, não teve compaixão do mendigo, porque o texto diz que ficava à porta dele. Então, não tinha nesse rico generosidade, compaixão, não tinha sobre compartilhar toda a riqueza que ele tinha com o mais necessitado. Enquanto isso, Lázaro, em nenhum momento fala que ele reclamava ou murmurava. E ele foi salvo e ele foi para o céu. Ele suportava seu sofrimento. E não precisam abrir, mas 1 Timóteo 6:10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado nós termos recursos, não é errado nós termos bens, não é errado nós termos um carro, ou dizer, olha que bênção, troquei de carro, é uma bênção. Só que a partir do momento que a gente vive a nossa vida pensando só na gente, e não olha para o próximo, não olha para uma necessidade do próximo, nós estamos pecando. Porque esse mesmo texto de 1 Timóteo 6, por exemplo, 17, eu peguei na linguagem de hoje, diz assim: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma.
que eles ponham a sua esperança em Deus que nos dá todas as coisas com grande quantidade para o nosso prazer. 18. Mande que façam o bem. Mande que façam o bem. Que sejam ricos em boas ações. Que sejam generosos. E estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro, que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Você tem o suficiente? Amém? Vamos olhar com mais carinho para quem não tem? Vamos olhar para quem não tem? Como é gostoso comer uma comida gostosa, né, gente? Abrir a geladeira e ter o que comer. Se Deus tocar no teu coração de fazer uma compra, eu não digo de cesta básica, de arroz, de feijão, amém? Mas compra um biscoito diferente. Compra um iogurte gostoso, aquele Danone para aquela criança que Deus tocar no teu coração. Compra aquela uva que tu compra para o teu filho, aquela uva sem semente. Dá. Compartilha o que você tem. Olhe para o próximo. Isso tem que falar com o nosso coração. Graças a Deus, estamos finalizando as coisas aqui na igreja. Vamos finalizar, se Deus quiser, aquela edícula. Estejam orando, como eu disse, tudo é tantos mil, né, Maísa? Tudo é tantos mil, o mármore é tantos mil, tudo é tantos mil. Mas nós já estamos com aquele olhar. Gente, só quem foi para o Paraguai, né, Maísa? Que nem a Maísa falou. Não que só ir lá, gente. Mas quer dizer, ir lá muda um negócio dentro da gente. Como a Maísa muito bem expressou, às vezes a gente vive numa bolha. E às vezes o teu filho também vive numa bolha. Eu já ouvi de gente aqui que quer levar as crianças, para as crianças lá ter um choque de realidade, para talvez dar mais valor para o que tem em casa. Então, assim, sabe? São coisas que eu creio que Deus quer fazer no nosso meio, quer tocar nosso coração, para termos essa sensibilidade. Que bom que nós temos. Que bom que a gente trocou de carro. Que bom que a gente tem uma casa boa. Que bom que a gente fez móveis, né? Rosana, Maísa e todo mundo aí. Edemar vai fazer também móveis planejados. Amém, que bênção. Não é problema ter. Mas nós precisamos, não podemos deixar de olhar para quem não tem. Não estou falando que é errado ter recurso. É errado a gente não olhar para o próximo. Fingir. Irmãos, esse rico fez de conta que o mendigo não existia. Ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Não fala que ele roubava, que ele matava, que ele maltratava, que ele surrava os empregados. Não fala nada disso a respeito do rico. Não fala. A única coisa que fala é que o mendigo estava à porta dele e ele não olhava para o mendigo e não supria nenhuma necessidade. Isso tem que falar com o meu coração, com o teu coração essa noite. E ele foi para o inferno. A aparência. Como é que ele se vestia? Púrpura e linho finíssimo. Isso me chamou a atenção. Aí eu lembrei que até o pastor Rodrigo, quando ele vem aqui naquele dia de Yom Kippur, ele tem uma roupa de linho. Não foi que a gente comprou de linho? De linho, e o pastor Rodrigo fez a túnica, a calça de linho, o turbante aqui de linho, o cinto de linho, porque ele falou, amor, é assim que está na Bíblia, que é um sacerdote, ele se apresenta assim diante do Senhor. Aí eu fui pesquisar. Apocalipse 19, versos 7 e 8 diz assim: fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho
finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. E aí, a Almeida Revista Atualizada diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas peraí, ele não fazia ato de justiça. Ele não olhava nem para o mendigo, quer dizer, aparência. Aí, fui ver o texto de Levítico 16, diz sobre o sacerdote vestirá ele a túnica de linho sagrada, as calças de linho, tarana, são estas as vestes sagradas. E até Samuel, lembra Samuel, aquele menininho? 1 Samuel 2,18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. O dinheiro pode comprar o linho. Ele, rico, podia ter a roupa de linho, mas ele só tinha aparência. O dinheiro não podia comprar a essência. E tem gente por aí que tem aparência, né? Aparência de crente, aparência de sacerdote, de profeta, de missionário, de levita, mas na sua essência não é. E isso pode custar muito caro no dia do juízo. A gente não pode se fazer de crente, até a gente brinca, se vem alguém com uma saia comprida, a gente tá de crente hoje. Não podemos parar. Só que, gente, naquele grande dia, a gente não vai poder enganar ninguém. Você pode estar com o cabelo aqui na cintura, na bunda aqui ainda, que tem gente que tem o cabelo aqui. E se você não tratar o seu coração, grandes surpresas podemos ter naquele grande dia. Porque tem histórias por aí. Pode a pessoa estar com o vestido lá no pé e ter prática de adultério? É ou não? Recentemente, mais um pastor pego em adultério. E eu garanto que ele ia para o culto, talvez de terno e gravata, Bíblia debaixo do braço. Foi notícia nacional de uma grande igreja onde o pastor presidente fez corretíssimo, ele escreveu uma carta dizendo, sim, está afastado, vamos cuidar da família, é o que tem que fazer, mas não dá para cobertar. Foi pego, sabe aonde, irmãos? É chato falar, né? Mas olha o que acontece, como a gente pode ter aparência de crente. Mandaram foto para o pastor presidente da igreja. Olha aqui o pastor que é da tua igreja. Na casa de prostituição. Irmãos, nós temos que tratar as coisas na nossa vida. Se você está aqui hoje, nessa noite, você tem algum pecadinho escondido, alguma coisa, você trata enquanto dá tempo, irmão. Para que naquele dia você não seja pego de surpresa e ainda vá para o inferno. Então, Deus está dando tempo para a gente tratar as coisas que precisam ser tratadas. Outro texto em Apocalipse 3, fala assim em 17. Lembra aquele texto, aquela carta à igreja de Laodiceia? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, queridos, está chegando um tempo que a gente não pode mais viver de aparência. E como diz a palavra, o juízo vai começar por aonde, irmãos? Pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Nós, pastores, temos que estar com a vida no altar. Não dá para fingir que eu e o pastor Rodrigo somos um casal 10. Não, tem que ser lá em casa, tem que ser bênção. Não dá para fingir, porque a gente não engana o Senhor.
Então é tempo que Deus está dando para a gente colocar as coisas em ordem. Que tem gente que tem dinheiro, pode comprar uma mansão, mas não tem um lar, não tem uma família. Tem gente que pode comprar com o seu dinheiro a melhor cama king size, sei lá, que tem massagem, que tem não sei o que lá, e ainda assim deitar e não dormir em paz, ter que tomar remédio para dormir. É ou não é? É. Tem gente que eu conheci que tinha todo o dinheiro, e o dinheiro não comprou a saúde. A pessoa já morreu. Buscou onde pôde, a Alemanha, São Paulo, melhores tratamentos, o dinheiro não trouxe saúde. Isso também serve aqui, sabe o quê? Para a gente pensar. Você tem corrido muito atrás do dinheiro ultimamente? Talvez você tenha falado para a tua família, não tenho tempo, não dá. Preciso trabalhar, olha as contas que eu tenho para pagar. Enquanto isso, teu filho está crescendo, você está perdendo a infância, você está perdendo a melhor fase, porque você está correndo atrás do dinheiro. Temos que correr, sim. É bom a gente ter as contas pagas, amém? Oh, glória a Deus, os boletos, né? Mas tudo que é excessivo demais, desequilibrado, irmão, coloca as coisas mais. Como diz um texto, né? Tendo o que vestir, o que comer, estejam contentes. Eu estou contente, sabe? Às vezes o pastor Rodrigo pega e fala para mim, você não quer ter uma casa num condomínio? Não sei o que, não sei o que. Meu amor, eu estou tão feliz, eu gosto de morar. Parece um centrinho essa região, né? Se eu quero ir na padaria, eu estou na padaria, quero ir no posto de gasolina, quero ir na farmácia, quero ir no mercado, quero ir no atacadão. Tem uma hora que chega na tua vida que você fica feliz com o lugar que Deus te deu, um carro que Deus te deu, e você não fica pensando em mais muitas coisas que você quer conquistar. Se nós formos falar aqui sobre riqueza, quantos textos o Senhor falou sobre riqueza? Muitos textos. Inclusive, ele falou que é muito difícil um rico ir para o céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. E fala que aquele que procura muitas riquezas também vai ter muitos problemas, muitas coisas. Então, começa a dar uma sossegada, começa a viver mais o presente com a tua família, busque a Deus, ajude o próximo, amém? E sobre isso de aparência, não precisam abrir, mas o Senhor também falou sobre, ai de vós, ele diz em Mateus 23, 27 e 28, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, queridos, nós temos que cuidar do nosso interior, amém? Eu e o pastor Rodrigo já atendemos muitas famílias, né, pastor? Que chega uma hora, sabe? Que chega a te dar um ranço de certas fotos que a gente vê. Porque para posar para foto, todo mundo sorri, né? Só Deus sabe os perrengues, as brigas, os arranca-rabo que tem. Então, querido, está na hora de botar a casa em ordem. Está na hora de consagrar tua vida, está na hora de consagrar teu casamento, está na hora de você amar a mulher da tua mocidade, que o Senhor diz na palavra, né? Ser feliz com a mulher que Deus te deu. Mulher, honre o seu esposo, isso tudo agrada ao Senhor. Tenha a tua família na presença de Deus. Ninguém é perfeito, mas a gente pode buscar melhorar. Quem que gosta de viver em pé de guerra? Ninguém, né? Então busque na sua casa, em nome de Jesus. E vamos continuar refletindo então sobre essa parábola do rico e do Lázaro. Você pode ver que o mendigo, que é Lázaro, foi salvo. Mas não diz que ele foi curado antes.
Foi curado antes das suas feridas, suas chagas? Quantas pessoas talvez nós já oramos até no leito de enfermidade e o Senhor recolheu? Né, Verinha? A cura pode não ser aqui nessa terra, mas lá no céu, querido, ele estava feliz. Lá no céu não haverá mais dor nem pranto. Ainda que nos reste algum espinho na carne, que nem Paulo falou, né? Isso não quer dizer que você é amaldiçoado, que você não é filho de Deus. Porque ele foi salvo. E lá ele estava em plena saúde. Mas isso nos chama a atenção. E também o que me chama a atenção nessa história. Você percebeu que ele que estava lá no inferno, ele estava com a sua alma, com todos os sentidos. Ele sentia, ele enxergava, ele falava, ele sentia a sede e ele sentia o tormento na alma dele. Não vai perder os sentidos. O rico sente sede e pediu misericórdia. Só que você consegue ver que ainda nessa situação, ele vê o mendigo como alguém que tinha que servir ele. Você percebeu isso ou não? Quando ele olha para cima, ele fala: pai, Abraão, manda ele molhar o dedo para vir aqui, colocar na minha língua, que eu estou com muita sede. Ainda lá naquele, ele via o mendigo como o quê? Inferior. Manda vir me servir. Gente, o que é o orgulho? Você é uma pessoa assim? Tem gente que às vezes é arrogante no sentido de achar que todo mundo tem que te servir. Às vezes tem pessoa que é dono de empresa e que tem aquele ar, né, Davi, de arrogância, tipo assim, quase passa por cima de um empregado, uma faxineira, o quê? E já tem outras pessoas que têm essa humildade. Não se importam se tem que enxugar uma coisa, se tem que servir alguém. Gente, Jesus falou: eu vim para servir. Então, tenha o teu coração de servo em casa. Pare com essa arrogância. Às vezes tem marido, né, que chega em casa e fala assim: não, porque eu trabalhei, porque eu já trabalhei a semana inteira, eu não vou fazer nada nessa casa. E às vezes a esposa só esperando: você pode me ajudar a tirar o lixo? Você pode me ajudar? Você pode, por favor, você pode recolher para mim aquela roupa? A pessoa já está fazendo tudo, é aquela coisa, não precisa ser esse ar de superior. Trabalha humildade no teu coração. Davi, eu sei que o Davi tá bonito aí de camisa, o Davi vai trabalhar de camisa, né, Davi? Aí o Davi chega em casa todo social e a Cal tá lá, passou pela cirurgia. Amor, você pode... Imagina se fizer cara feia. Posso, meu amor, já vou levar para você. Tudo ia ser mais simples se a gente trabalhasse no nosso coração essa humildade. Você vê que esse rico que foi para o inferno, até lá, manda ele molhar a ponta do dedo para me refrescar aqui. Fala assim: eu preciso trabalhar a humildade no meu coração. Amém? Amém. Deixa o orgulho, porque o orgulho levou esse rico para onde? Eu não quero ir para lá. Eu não quero ir para lá. Mas havia o quê? Um abismo. Ou seja, querido, quem está lá não pode passar para cá, para o céu, no caso, e quem está no céu não pode mais passar para lá. Ou seja, a hora, Davi, que fechou a conta, passou a régua, acabou. Fechou a conta, passou a régua. Ah, não, mas agora eu entendo, agora eu me arrependo. A gente está sendo avisado todo dia, toda hora, constantemente. Então há um abismo, não vai mais poder sair para lá e para cá.
E quando o rico ele se dá conta da condenação eterna, quando ele se dá conta que ele não pode mais passar para lá, para o outro lado, a alma dele tem sentimentos e emoções e ele fica preocupado. Com quem que ele se preocupa? Com quem ficou. Ai, se a gente pudesse falar com quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá talvez está pensando: eu vim para cá porque eu fiz isso, eu não me arrependi, mas ficou meus irmãos, ficou meus parentes. Pai Abraão, manda ele. Ó, de novo manda Lázaro. Manda ele ir na casa do meu pai. Avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento também. Gente, isso é muito forte. Já imaginou alguém que você ama, que talvez foi para o inferno, e está lá, sabendo do que está acontecendo aqui, não sei como, isso é uma parábola, são mistérios, mas nos fala como a alma lá embaixo tem agonia, tormento. E ele ficou preocupado, ele falou: eu tenho 5 irmãos. De certo pensou, vivem a mesma vida que eu. Pai Abraão, manda Lázaro ir lá avisar eles. Aí o que Abraão fala? Você lembra ou não? Quando você vê, tem os profetas, tem algumas versões mais, não sei se é King James, fala, eles têm a lei, a Torá e os profetas. Gente, se nós formos ver, tudo apontava já para Jesus, nós temos a revelação da palavra. Você sabe o que a Bíblia diz? Quem herdará o reino, quem não herdará. Você já leu isso na Bíblia ou não? Quer dizer que você já sabe, então. Você sabe aqui o que é fruto do Espírito? Amém? Você já leu na sua Bíblia também sobre obra da carne? Todo mundo está sabendo. Então, Abraão pega e fala. E lá avisa ele. Eles têm essa... Aqui, eles têm aqui para avisar eles. Não, mas isso não basta. Acho que a dona Neuza leu na versão, né? Não basta. Aí Abraão fala, se não creem nisso aqui, pode ressuscitar um morto, bater lá na porta, que eles não vão acreditar. E isso me traz temor, sabe o quê? Porque talvez você está aqui hoje, isso aqui está sendo exposto diante de você, semana após semana. E mesmo assim, talvez você tenha dureza no seu coração e você não crê. Ai, gente, como é sério, né? Eu relutei para trazer essa palavra. Eu queria ser a pastora queridinha e dizer, pastora, que palavra abençoada, foi muito abençoada, te amo, pastora. O que a gente faz quando tem que trazer um alerta para a igreja? O que a gente faz quando na minha família eu ouvi no leito de morte, inferno, inferno? Gente, eu vi que é uma batalha real. Início desse ano, quando tinha aquele objeto consagrado lá dentro de casa, eu fiquei pensando, Jesus, será que eu senti na minha pele o que é um pouco de opressão maligna? Porque quem está no inferno está sem a presença de Deus. E, irmãos, o que eu senti lá em casa, naquele tempo que estava aquele MDF lá, eu não desejo para ninguém. Eu não consigo nem, às vezes, explicar, mensurar. Joellen, eu olhava, eu estava, às vezes, lá na sala de casa, eu olhava assim para o horizonte, eu chorava para o Rodrigo, eu chorava, me ajuda. Gente, eu nunca tinha sentido aquilo na minha pele, no meu corpo. Eu dizia, eu não enxergo vida, parece que não tem amanhã para mim. Era o que eu sentia, e eu sei que Jesus permitiu que eu sentisse isso.
E isso traz temor. Ela estava possuída. E veio 10 homens, pastor, padres, e ninguém segurava ela. E ela falava com uma voz tão assim, que só de lembrar, olha como eu me arrepio, porque era horrível. E ele falava assim, eu não vou só levar ela, eu vou levar todos os filhos dela, porque o pai dela me deu ela. Então É real. É real. Aí Abraão então responde, eles têm os profetas, têm a lei e os profetas. Eles precisam ler, eles sabem. E queridos, sobre esse assunto, não conheço profundamente essa autora, pelo que eu pesquisei, ela já faleceu em 2021, mas pelo que eu pesquisei, porque existe o Wikipédia, existe que era uma pessoa cristã, era uma pessoa conhecida pelos dons do Espírito Santo. E é uma pessoa que Deus a levou em arrebatamento, não sei como explicar. Como diz Paulo, no corpo, fora do corpo, eu não sei. Só sei que ela escreveu o livro. Você já ouviu falar? A Divina Revelação do Inferno. E depois Deus a levou também para conhecer o céu. Ela escreveu a Divina Revelação do Céu. Tem a Divina Revelação da, acho que, guerra espiritual. Enfim. E eu já tinha. Sabe no YouTube que tem relatos de pessoas, eu tive essa experiência, eu quase morri, e eu tive essa experiência de ser arrebatada para o inferno, e as pessoas contam até de famosos que viram lá no inferno e tal. E eu falei, deixa eu pesquisar sobre esse livro. E tinha um livro para baixar em PDF. Aí eu comecei. Olha um trecho, só escute. Isso é bem no início do livro, quando ela conta como que aconteceu. Ela estava em muita oração, estava buscando a Deus. Ele disse, eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor, e quero dar-lhe uma revelação para que os santos preparem-se para o meu retorno e se convertam à santidade. Os poderes das trevas são reais e meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu a levarei até o inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo conheça. Aparecerei muitas vezes a você, tirarei o espírito do seu corpo e a levarei ao inferno. Quero que escreva um livro e conte as visões e todas as coisas que vou lhe revelar. Eu e você andaremos pelo inferno juntos. Anote estas coisas que eram, que são e que devem ser. As minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Eu sou o que sou e não há outro além de mim. Ele se revela a ela falando, eu quero que... Porque você precisa contar para o mundo que esse lugar é real. Eu quero que você descreva o que você vê, porque eu preciso que você dê esse alerta para que os santos se preparem para a minha vinda. E aí eu separei 2, 3 coisas que ela viu só para você ver se você sente assim e você diga nessa noite, Jesus me ajuda, eu não quero ir para lá. Aí ela vai falar que o inferno parecia um corpo, que tem a perna direita, a perna esquerda, tal. Isso não importa. Chegamos ao próximo buraco. Dentro deste buraco, que era do mesmo tamanho do outro, havia uma forma de esqueleto. Uma voz de homem gritou de lá de dentro, Senhor, tenha piedade de mim. Aí ela fala, só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era homem ou mulher. Que ela estava vendo só o esqueleto. Só quando se ouvia a voz que ela conseguia ver se era homem ou mulher. Um choro copioso de gemidos vindos desse homem. Aí ele dizia, eu me
peço, Jesus, me perdoe, me tira daqui. Eu estou nesse lugar de sofrimento há muitos anos, eu lhe suplico, tire-me daqui. Aí soluços enormes sacudiam o seu pobre esqueleto, enquanto ele implorava, por favor, Jesus, tire-me daqui. Olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. Senhor Jesus, gritava o homem do buraco em chamas, será que eu já não sofri bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse, está escrito, o justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão o seu lugar no lago de fogo. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu dos seus pecados. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido. Jesus chorou. Eu sei, Senhor, eu sei, gritou o homem, mas estou arrependido agora. É muito tarde, disse Jesus. O julgamento já foi feito. O homem continuou, Senhor, algumas pessoas da minha família acabarão vindo para cá porque também não se arrependerão. Por favor, Senhor, deixe-me ir dizer a eles que devem se arrepender dos seus pecados enquanto eles ainda estão na terra. Não quero que eles venham para cá, Jesus respondeu. Eles têm pregadores, pastores, todos ministrando o evangelho, eles falarão a eles. Eles também têm as vantagens dos modernos meios de comunicação e muitos outros meios para aprenderem de mim. Eu enviei obreiros para eles, para que eles possam crer e serem salvos. Se eles não acreditarem no evangelho, tampouco serão convencidos, mesmo que alguém se levante dos mortos. Nessa hora, o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Palavrões e blasfêmias saíram dele. Eu olhava horrorizada quando as chamas subiam e a sua carne morta em decomposição caía à medida que ia queimando, e dentro da carcaça morta daquele homem eu via sua alma. Parecia uma névoa suja, cinzenta, que enchia o interior daquele esqueleto. Virei para Jesus e gritei, Jesus, como é horrível! Jesus disse, o inferno é real e o julgamento também é real. Eu amo muito a todos, minha filha. Este é só o começo das coisas chocantes que eu tenho que lhe mostrar. Há muito mais para ver. Diga ao mundo em meu nome que o inferno é real e que os homens e as mulheres devem arrepender-se dos seus pecados. Outra situação. Olhei de novo para a mulher e vi que o seu choro era triste. Enquanto eu a observava, ela colocou as suas mãos esqueléticas juntas como se fosse orar. Não pude me conter e chorei. Eu estava em forma de espírito e estava chorando. Eu sabia que as pessoas do inferno sentiam essas coisas também. Jesus conhecia os meus pensamentos e disse, sim, filha, eles sentem. Quando as pessoas vêm para cá, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos e de todas as vezes que tiveram a chance de se arrependerem, mas recusaram. Se elas tivessem pelo menos crido no evangelho e se arrependido antes que fosse tarde demais. Outro caso. Este homem está aqui, disse o Senhor, por causa da rebeldia. O pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Na realidade, todos aqueles que conhecem a minha palavra, os meus preceitos e ouviram o evangelho, mas ainda não se arrependeram, estão em rebelião contra mim. Muitos estão no inferno hoje por causa desse pecado. E o último que eu quero compartilhar, que eu selecionei.
ouvi um grito tão horrível que encheu meu coração de aflição. Não há esperança, não há esperança, ele dizia. O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de remorso. Oh, como é horrível, eu disse. Venha, disse Jesus. Vamos chegar mais perto. Logo após, ele caminhou para onde estava o caixão e olhou para dentro. Eu o segui e olhei também para dentro. Parecia que os espíritos malignos não nos podiam ver. Havia uma névoa suja, cinzentada, que permeava o caixão de dentro. Era a alma de um homem. Enquanto eu olhava, os demônios espetavam suas lanças na pobre alma no caixão. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Clamei a Jesus: tire-o dali, Senhor. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Se pelo menos ele pudesse se livrar. Eu puxei a mão de Jesus e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus disse: filha, calma, aquieta-te. Quando o Senhor falou, o homem nos viu. Ele disse: Senhor, Senhor, me livra. Tenha misericórdia. Olhei para baixo e vi uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos e dentro da alma havia um coração humano. E o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando o seu coração. Ele é atormentado dia e noite, disse o Senhor. Foi colocado aqui por Satanás e é ele próprio quem o atormenta. O homem gritava: Senhor, agora eu pregarei o evangelho verdadeiro. Eu falarei sobre o pecado e sobre o inferno. Mas, por favor, me ajude a sair daqui. Jesus disse: esse homem foi um pregador da palavra. Foi um pregador da palavra de Deus. Durante algum tempo, ele me serviu com todo o seu coração e levou muitas pessoas à salvação. Alguns dos convertidos me servem até hoje, mesmo muitos anos depois. As paixões da carne e a falsidade das riquezas os desviaram. Ele deixou Satanás controlá-lo. Ele tinha uma grande igreja, um belo carro, uma boa renda, mas começou a roubar as ofertas da igreja. Ele começou a ensinar mentiras. Enviei meus mensageiros para dizer a ele que se arrependesse e pregasse a verdade como revelada na Bíblia. Mas antes de morrer, ele disse que o batismo no Espírito Santo era mentira, que aqueles que diziam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que mesmo um bêbado poderia ir ao céu sem precisar se arrepender. Ele disse também que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus é bom demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas caíssem da graça do Senhor. Ele chegou até mesmo a dizer que não precisava de mim porque ele era como um Deus. Ele chegou até o ponto de realizar seminários ensinando essa falsa doutrina. Ele pisou na minha santa palavra, mas mesmo assim eu continuei a amá-lo. Filha, é melhor nunca me haver conhecido do que me conhecer e dar as costas, deixando de servir a mim, disse o Senhor. Se ao menos este homem tivesse lhe escutado, Senhor, eu exclamei, se ao menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros. Ele não me ouviu. Quando eu o chamava, ele não me ouvia. Ele amou a vida fácil. Eu o chamei por diversas vezes ao arrependimento, contudo ele não voltou para mim. Um dia ele morreu e veio direto para cá. E agora, Satanás o atormenta por um dia ele ter pregado a minha palavra e salvado muitas almas para o meu reino. Este é o castigo dele. Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele homem batia e sangue mesmo escorria dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e sofrimento. Jesus olhou para o homem do caixão e disse: o sangue de muitas almas perdidas está nas mãos deste homem.
Muitas delas estão sendo atormentadas aqui agora. Eu e Jesus continuamos a caminhar com os nossos corações partidos. E enfim, irmãos, continua o livro, muitos relatos. Mas em tudo você pode ver algo em comum. Todas as pessoas tinham a chance, o Senhor falava, eu enviei meu servo para falar, para chamar ao arrependimento. Irmãos, essa palavra eu quero deixar com vocês hoje nessa noite como uma reflexão, porque na palavra do Senhor diz que aquele dia vai vir de surpresa e que muitos estariam como nos dias de Noé. O que estavam fazendo nos dias de Noé? Bebendo, casando, se dando-se em casamento. E às vezes a gente está vivendo a nossa vidinha cristã de um jeito que você pensa, né, Davi, já casei, que o negócio do jovem é quero casar, já casei, já tenho minhas filhas, já tenho minha casa, já tenho... Aí a gente vai vivendo a vidinha assim. E não pensa mais, preciso me consagrar, preciso me santificar, preciso ganhar almas, preciso alertar aqueles que ainda não conhecem, preciso jejuar e interceder por aqueles meus parentes que ainda não conhecem ao Senhor. É um chamamento para nós hoje. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, nós precisamos nos lembrar que nós somos chamados e escolhidos para o Senhor e nós temos uma missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo mundo aqui tem ainda parentes, seja na sua casa, tios, o que ainda precisam ser alcançados. E, queridos, o inferno é real, eu não quero ir para aquele lugar. E eu não gosto de ficar, porque eu não acho que a gente tem que estar com Jesus por medo. Só que eu acho que é importante, é a mesma coisa de eu dizer para você, olha, anda na linha aqui em Foz, hein? Anda na linha, não vai traficar, não vai trazer muamba ali do Paraguai, porque o que pode acontecer? Ser preso. Aí não é bom a gente saber que, poxa, se eu infringir aqui a regra, eu posso ser preso? Aí não piora a situação se eu te contar como que é o cadeião? O que fazem quando alguém vai lá dentro? Não te dá aquele negócio, opa, é melhor eu andar na linha, porque aquele lugar não é lugar para mim. Não é botar medo em você, amém? Não é botar medo, tacar terror. Mas Jesus quer te lembrar que o inferno é real. E eu podia ficar a noite aqui inteira falando. Nós não podemos ser mornos. O Senhor fala em Apocalipse. Os mornos, ele o quê? Vomitará da sua boca. E às vezes a gente está vivendo a nossa vidinha, está meio assim. Gente, vamos ser mais fervoroso, amém? Vamos ser mais aleluiado? Amém? Vamos dar mais glória a Deus? Vamos ficar feliz quando a gente chama para vir na casa do Senhor? Fique feliz quando alguém te chamar para vir orar? Não, mas hoje fala em oração. Oração? Ai, mas essa hora eu já vou estar bem bela em casa, no meu sofá, já vou ter tomado banho. Tem que nos custar algo, senão alguma coisa está errada. Você fale por você. Mas se está tudo assim... Não. Tem que nos custar algo. Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Agora, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la. Então, irmãos, eu estou assim com essa palavra, porque o que eu vivi na minha família, o que eu senti na pele de sentir uma opressão, eu não quero nem ficar muito... O que é a pessoa estar no inferno e não ter mais volta, gente? Então, nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Você tem coisa ainda para resolver na sua vida. E vou dizer aqui, estamos anunciando aqui sempre o quê? O batismo. Jesus falou, quem crer e for
batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você está relutando? Está relutando? Deus te chama para descer as águas, entregar sua vida para Ele. Amém? É ou não é? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Depois não diga que não foi avisado. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, entregar nossa vida a Ele. Edemar quer. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Essa semana que passou eu tive um sonho que eu estava ungindo a casa da minha tia. Aí, por coincidência, ontem a mãe que convidou para jantar na casa dela e ela estava lá, né? E ela contando das lutas dela com o filho mais novo, deve ter uns 20, 22 anos por aí, 25. E ele é como se fosse um alucinado, vamos dizer assim. Fica vendo vulto, vozes, usou droga. Então, assim, é bem complicado a situação dele, né? Aí ontem eu falei para ele, ó, tia, eu sonhei com você e sonhei que eu estava ungindo a tua casa. E eu falei, amém, amém, vai lá, estou precisando mesmo. Eu falei, então amanhã a gente vai lá. E era hoje. Aí eu e minha esposa pegamos o óleo, o pastor ungiu para nós. E a gente foi lá na casa dela. Aí estava o filho, estava lá, estava o marido, o outro filho que mora no fundo chegou. Estava a família inteira praticamente, faltava só um outro filho que não mora lá, né? E a gente começou a orar lá, oramos com eles, tudo, ungimos a casa inteira, ungimos o quarto do rapaz, tudo, né? E o Senhor vai fazer a obra. Eles não conhecem Jesus. Na casa é um monte de imagem, para tudo que é lado tem imagem, né? Oramos. Coloquei profeticamente a mão nos olhos dela, pedi para o Senhor tirar as escamas, para ela enxergar aquilo que está escondido na casa dela, né? Então eu creio, o Senhor dá sonhos para nós, é algo que Ele quer fazer, né? Amém, isso que eu queria compartilhar. A gente foi lá, ungimos a casa, oramos com eles, em nome de Jesus. Amém, a gente tem que ter mais ousadia. A gente tem que saber a mensagem que a gente carrega, saber que há pessoas que estão ainda com venda nos olhos, estão em prisões espirituais, mas nós carregamos a presença do Senhor, a luz do Senhor, a unção do Senhor, e que vidas possam ser convertidas ao Senhor. Então, eu queria nesse momento, que não vou fazer apelo para vir aqui na frente, porque é você e Deus. Eu queria que você agora se colocasse de pé. Você acende a luz aí, no fundo, só para não ficar tão escuro. Pode acender. Aí. Obrigada. Eu queria que você apresentasse a sua vida agora diante do Senhor. O que você vai fazer com essa palavra que você ouviu hoje? Você ouviu que tem um céu, tem um inferno, e que um rico que não fala que roubava, que matava, nada disso. Ele só vivia a sua vida sem se importar com o próximo. E ele foi para o inferno. E de lá, ele contemplou Lázaro, Abraão, e ficou preocupado com os que estavam ainda aqui nessa terra. Sabendo que se não mudar de vida, iriam para o mesmo lugar. Então, eu queria que você colocasse primeiramente a tua vida diante do Senhor. Se você tem coisas que você ainda precisa se santificar, tem coisas que você ainda precisa ter vitória sobre o pecado na tua vida, apresente-se ao Senhor. A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas Ele conhece nossas fraquezas, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele é o que pode te libertar, Ele pode te fazer vencer, Ele pode realizar essa obra na tua vida, te santificar, que nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apresente sua vida diante do Senhor, sobre aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus tem te dado. Se talvez nessa noite Deus chamou a sua atenção para aquele olhar para o próximo que você precisa ter. Aquele rico não tinha o olhar para aquele que estava na porta. Então, vamos orar para que o Senhor também nos desperte para isso. Aqueles a quem o Senhor quer abençoar,
quer usar nossas vidas para que não haja mais em nós aquele orgulho, aquela coisa de acharmos que só nós temos que ser saciados nos nossos desejos e tal, mas olhar para o outro e abençoar a vida do outro. E também outro ponto para nós orarmos nessa noite. Temos a santa palavra de Deus, a lei e os profetas, que já nos mostram sobre o caminho que devemos seguir, que nos mostram aqueles que vão ser salvos e que não vão ser salvos, os que herdam e os que não herdam o reino de Deus. E às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e ainda não frutificamos no Espírito. Ainda estamos com a nossa vida, obra da carne, e é ciúme, e é briga, e é discórdia, e é não sei o que. Não, irmão, chega, coloca a tua vida hoje diante do Senhor. Fala para Ele que você não quer viver de aparência, você não quer viver que nem o rico, que vestia uma roupa de linho finíssimo, mas por dentro ele não era digno. Senhor, aqui está, Deus, a tua santa igreja, Senhor Deus. Se é que eu posso dizer assim, Jesus, tua santa igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Ó Deus, tu sabes, ó Deus, o que cada um aqui tem enfrentado, tu sabes as fraquezas, tu sabes as coisas ocultas, escondidas, porque nada está oculto diante de ti. Mas, ó Deus, nós queremos nessa noite, sem hipocrisia, dizer, Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos Te buscar mais, como nós estamos distraídos, vivendo nossas vidas, talvez com muitas regalias, nada nos falta, e não temos nos atentado, Pai, para a parte espiritual. Muitos têm deixado, Senhor Deus, de orar, de Te buscar, Senhor Deus. Muitos têm deixado, Senhor Deus, eu peço, Pai, aviva a tua igreja. Essa casa será chamada casa de oração. Pai, que o Senhor levante o teu povo em oração. Só assim nós vamos vencer as astutas ciladas do diabo. Pai, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, dá-nos estratégias para também alcançarmos aqueles nossos queridos irmãos, parentes, que ainda não receberam Jesus como Senhor e que se morressem hoje iriam para o inferno. Senhor, dá-nos essa visão, Deus, dá-nos esse discernimento, dá-nos, ó Pai, essa sensibilidade, Deus. Dá-nos essa sensibilidade, às vezes parece que estamos nem aí. E nós vimos, Deus, que há um céu, há um inferno. E se nós não pregarmos o evangelho, se nós não anunciarmos a tua palavra e essas pessoas morrerem, Senhor, elas vão para o inferno. Pai, tem misericórdia, dá-nos mais ousadia, dá-nos intrepidez. Coloca as palavras na nossa boca, Senhor Deus. Oh Deus, que haja aqui, Pai, mais ministradores da tua palavra, mais evangelistas, mais pessoas que vão compartilhar do evangelho, para que, Pai, mais discípulos do Senhor venham e se convertam ao Senhor, ó Pai. Oh Deus, o inferno é real, Deus, só de ler esses trechos do livro, Senhor, já nos dá arrepios, já nos sai, Deus. Tem misericórdia, Deus, não queremos estar num lugar que não tenha a tua presença. Mas aqui nessa terra, Pai, quantos dias nós vivemos, às vezes na correria do dia a dia, não se importando com a tua presença, Senhor Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, faz algo novo na nossa vida, Senhor. Traz um renovo, Pai. Traz um renovo nas nossas vidas, nas nossas almas. E que os que estão aqui, Pai, podemos todos ser salvos, ó Deus. Se a nossa hora chegar, Pai, que nada venha impedir. E se há algum impedimento, que Teu Espírito Santo traga convencimento, Pai. E que haja, Deus, a ação de mudar, haja a ação do conserto. Porque, ó Deus, o Senhor disse,
Ó Pai, essa experiência que essa mulher teve de escrever esse livro, todos os que estão ali no inferno tiveram a chance, mas recusaram, Senhor. Então, ó Pai, sabemos que o Senhor está à porta e bate. E é aquele que abre a porta que vai ter comunhão contigo. É aquele que abre a porta que vai cear contigo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, viver com essa consciência da realidade do mundo espiritual, Senhor. Que nós venhamos a ter um amor pelas almas, Senhor. Um amor. Venha a ter em nós, Pai, um fogo, uma chama. Que nós venhamos a querer, Pai, compartilhar. E não ficar, Deus, na neutralidade. Não, Deus, dá-nos uma palavra. Dá-nos, ó Deus, ali para contar um testemunho, que nós possamos alcançar vidas para o Senhor, ó Deus. É o que eu oro, Pai. Unge tua igreja, renova tua igreja. E que nós venhamos a, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que o Senhor diz que com paciência o Senhor está agindo, dando tempo para que venhamos a nos arrepender. Venhamos aproveitar essa oportunidade. Cada um aqui seja tratado pelo Senhor de uma maneira particular e que não haja impedimento de cada um aqui, Pai, para sermos salvos também, Senhor Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. E é em teu nome, Senhor Deus, que eu entrego esta mensagem à tua igreja, Pai. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei, Deus, que está marcado aí no céu, Senhor Deus, este dia. E se alguém aqui ouviu e não der ouvidos, o Senhor sabe quem ouviu aqui, Pai. Então eu deixo, Pai, contigo, Senhor. Espírito Santo, complete a obra aqui neste lugar, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.